Vamos. A gente pode se apresentar, né? Tanto para quem aqui da Essência ainda não te conhece, quanto as suas seguidoras, seguidores também não conhecem a gente, né? Bom, Isso. eu sou a Jéssica, eu sou doula, sou psicóloga. Temos aqui esse espaço Essência do Ser, que hoje está online, quase 100% todas as nossas atividades de forma online. E a gente tem muito esse enfoque, né, na gestação, no nascimento, na maternidade, na criação com os filhos, né? Vou pôr o tema aqui. O tema da nossa live de hoje é nutrição e alimentação para gestantes e lactantes. Isso. E a gente convidou a Clarissa para estar aqui com a gente, que é uma nutri aqui de Pira também, né, de Piracicaba, que trabalha com esse público, mas não só, né? Acho que daí você pode estar falando melhor sobre você. E que a gente Uhum. super indica, super confia. Já indicava mesmo antes de conhecer pessoalmente o trabalho, né? Ah, muito obrigada, E Jéssica. é isso. Pode se apresentar, Clarissa. Obrigada, Jéssica, pelo espaço. É uma honra mesmo estar aqui com vocês e obrigada pela confiança. Pessoal, eu sou a Clarissa, nutricionista, me formei na Unicamp há mais de 5 anos atrás. Fiz algumas pós-graduações na área de exercício físico, emagrecimento, comportamento alimentar. Agora estou fazendo a minha de nutrição vegetariana, mas o foco do meu atendimento é nutrição para qualidade e saúde de vida, e isso tem que se iniciar na barriga, né? Então, eu amo atender gestante justamente Uhum. por isso, porque na gestação, a alimentação, ela consegue mudar tanta coisa que a gente vai falar, né, nessa live de hoje. Inclusive, o nosso DNA, né? Tem muitas mudanças no DNA que a gente faz durante a gestação. Então, as mamães têm um poder incrível. E então, a nutrição na gestação e a lactação são minhas paixões. Então, eu atendo com vários focos e esse é um deles, que eu acho que Uhum. é fundamental. Ah, que legal. A gente trouxe aí várias mães trouxeram perguntas, né? Mas acho legal a gente começar pelo que você também preparou, né? E deixar essas questões aí resolvendo durante a nossa live ou mais para o final, né? E acho que o pessoal também pode ir deixando as dúvidas, eu vou anotando elas aqui e aí a gente Ótimo. vai batendo esse papo. Perfeito, ótimo então. Tô pronta já. Pode começar então com o que você Legal, pensou em trazer para gente, com esse tema, legal, o que que você acha importante? perfeito. Então, já eu trouxe para vocês aqui, né, para suas seguidoras, clientes e para as minhas seguidoras que estão vendo e pensam em ter filho, ou já são mamães, ou estão na gestação, estão no finalzinho da gestação, já se preparando para a lactação. Eu trouxe as principais coisas que a gente precisa saber. Eu vou introduzir primeiro o assunto da nutrição na gestação, que aí depois eu já comento sobre a lactação, que é um momento Uhum, também muito parecido de tanta importância quanto a gestação. Na gestação a gente uhum, forma a criança e na lactação a gente alimenta, né? A gente dá forma a tudo, todo o resto que essa criança necessita uhum, nos 6 primeiros meses. Então, as necessidades nutricionais nesses dois períodos, elas são muito parecidas, elas são tão importantes quanto. Muitas vezes eu recebia mamães que já eram mamães de segunda viagem, né? Já tinham tido o primeiro filho, uhum. e aí eu recebia elas, depois de uns 2 anos, muito desnutridas, porque elas se cuidavam muito bem na gestação muitas vezes, mas na Sim, lactação, no pós, acabavam não se cuidando, não sim. tomavam os polivitamínicos. Vou falar sobre isso também nessa aula, tá bom? Uhum. Ah, isso é bem legal, porque é muito comum a gente ver isso também, a gente enfatiza muito esse cuidado, né? Porque no pós a mãe parece que dá uma esquecida dela mesma, né? E foca só no bebê, só nos cuidados com o bebê, na rotina do bebê. E é super importante estar voltando os cuidados para si também, para ter energia, né? Para cuidar desse bebê. Tanto os cuidados emocionais também, os cuidados nutritivos, né? Exatamente. Muito bem. Então, olha só, eu vou em alguns momentos já virar a tela, porque eu fiz um organograma para organizar um pouco o conteúdo, pode ser? Pode, claro. Legal, então, pessoal. Então, eu vou virando a tela aqui, aí desviro quando eu achar que é legal desvirar. Bom, pessoal, então, a nutrição na gestação, ela envolve três coisas mais importantes quando a gente fala da gestação, né? Que a gente precisa assegurar as reservas que o bebê precisa,
durante a gestação, reservas para a mamãe durante o parto, para ela aguentar firme nesse momento, e também no pós-parto, porque no puerpério é uma fase muito importante de demanda nutricional alta ainda. Então, uma boa nutrição, ela vai garantir o quê? Um bom período de lactação, um leite mais nutritivo, um ganho de peso legal para o bebê. E também uma nutrição legal na gestação vai dar um ganho de peso adequado tanto para a mamãe quanto para o bebê, né? Não tendo o baixo peso na gestação, que pode influenciar nutricionalmente na formação do bebê, e também não tendo o excesso de peso da gestante, que pode influenciar de maneira ruim também a criança. Então, essas 3 coisas é que eu vou comentar aqui. Por enquanto, você tem algum comentário, Gé? Não, pode seguir. Beleza, então. Então, eu separei algumas coisas mais importantes, tá, pessoal? A gente poderia ficar por 4 horas falando sobre nutrição na gestação, mas quis resumir em pontos de como devem ser distribuídas as refeições ao longo do dia na alimentação de uma gestante e também de uma lactante, da mamãe que está amamentando, o que não pode faltar no prato. Sobre gordura vegetal hidrogenada, isso daqui é um tema que já é muito batido, mas ninguém fala dele, às vezes, na gestação, e o quanto que isso impacta a gestação. E também vou comentar sobre suplementação, comentar sobre o famoso intestino preso, que é muito comum acontecer no início da gestação, e sobre exames de sangue, isso aqui é importantíssimo, tá? Sim, sim. Bem legal. Vamos. Você quer comentar alguma coisa, Gé? Não, eu acho que é bem legal isso aí dos exames, porque a gente às vezes recebe gestantes que tomam muitas vitaminas, não sabem o porquê e sem base em nenhum exame, né? Que a gente pergunta, mas você fez algum exame, né, para estar baseado tudo isso que você está tomando, que você viu o que está faltando, né, para suplementar. Então, legal você tocar nisso. Ótimo, então vamos lá. Vou virar aqui de novo, pessoal. Opa, o fio do fone ficou na frente. Bom, Opa. Pronto, resolvi já. Então, como é que a gente tem que colocar essa alimentação ao longo do dia? Vai variar de gestante para gestante, não é uma receita de bolo pronta, né? Mas nós temos algumas indicações dos guias de nutrição para as mamães que são gestantes. Então, a gente precisa dividir em refeições ao longo do dia mesmo, né? Fazer o café da manhã, o almoço, o lanche intermediário entre café da manhã e almoço, ter uma refeição adequada no almoço, ter um lanchinho intermediário entre o almoço e entre o jantar. Muitas mamães precisam da ceia, principalmente quando tem o diabetes gestacional. Então, os intervalos dessas refeições acabam sendo a cada 3 horas entre uma refeição e outra. Então, a gente já conhece um pouco sobre isso, né? As pessoas já estão familiarizadas com esse tema de comer a cada 3 horas. Na gestação, isso é importante, porque se a gestante fica muitas horas em jejum, muitas vezes essa glicemia pode ficar descompensada, então tem um cuidado a mais. E também, quando a gente consome a cada 3 horas, é possível a gente manter a entrada de nutriente com mais frequência, porque muitas vezes em uma única refeição, vamos supor, você faz 3 refeições ao longo do dia, acaba que você consome, pode ser que você consiga consumir bastante volume, mas não comparado com o que você conseguiria consumir ao longo do dia, também porque na gestação o estômago fica pequeno, né? Então, separar as refeições garante com que entre vitamina C ao longo do dia todo, participando da formação de colágeno, da estrutura do bebê, da imunidade da mamãe. Então, é bem importante isso, viu, Gé? Legal. Tem alguma diferença, Clarissa, nos trimestres? Por exemplo, no primeiro trimestre é legal focar nisso, no segundo, né, isso? Eu costumo, tem algumas literaturas que comentam sobre isso, né, que tem a diferenciação por trimestre, e realmente tem alguns minerais que eles entram com maior importância em alguns trimestres. Mas, pela prática, eu costumo colocar foco em todos os minerais e vitaminas em todos os trimestres. Por quê? Porque muitas vezes tem algum crescimento de uma gestante, do bebê, né, que começa um pouco antes. E aí não entrou ainda naquele trimestre, mas pode ser que a necessidade já esteja acontecendo. Então, por segurança, eu acho mais legal a gente deixar todos os nutrientes em abundância a gestação inteira. Sim. Que aí acaba sendo mais, né, porque não é muito uma regrinha, né, todos obedecem exatamente o mesmo período. Legal. Tá bom? Saber. Vou virar então aqui a tela de novo.
Bom, e aí o que que a gente coloca, né? O que que a gente põe no prato? Então, nas refeições intermediárias, a gente pode usar como o lanche da manhã e o lanche da tarde, a gente pode usar frutas, oleaginosas, que são as coisas mais simples e muito nutritivas, né? Que vai nos fornecer vitaminas, minerais, e as oleaginosas fornecem muitas gorduras saudáveis, fibras. E no prato do almoço e do jantar, tem uma série de grupos alimentares que os guias oficiais nos recomendam. Então, eu trouxe aqui os guias, incluindo guias para gestantes que são vegetarianas e gestantes que não são vegetarianas. Uhum. Então, é importante o uso das carnes, ou se não for usar as carnes, colocar leguminosas no lugar, que é feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, é o substituto oficial da carne. Vegetais folhosos, então folhas verdes escuras, principalmente couve, que é bem rica em cálcio, e legumes de diversas cores. Então, legumes alaranjados têm vitamina A, legumes verdes escuros têm cálcio, então a cor do legume é bem importante. A própria Uhum. leguminosa, até para quem come carne, precisa da leguminosa junto, que é o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, porque ajuda a fornecer o ferro, porque só com a carne não é possível ter todo o ferro necessário. As frutas, elas são muito importantes, porque precisa de vitamina e mineral antioxidante que contém nelas. Cereais, né? O arroz integral, aveia, o milho. Isso aqui é bem importante, porque o cereal, junto com a leguminosa, também faz a gente ter proteína, que vai contribuir com o aporte nutricional durante a gestação. Leite e derivados, importante esse detalhe, fora do horário do almoço e jantar. Não colocar, mamães e futuras mamães, queijo junto com o prato do almoço, queijo no prato do jantar, porque o cálcio do queijo, ele impede a absorção do ferro que você comeria na carne ou comeria na leguminosa. Então, se for usar o laticínio, tem que usar em café da manhã e lanche intermediário, almoço, Uhum. entre o almoço e entre o jantar. E Uhum. se a mamãe não pode usar leite derivado, ou por escolha, ou por alguma intolerância, sensibilidade, o que que a gente vai fazer? Vai apelar para o cálcio vegetal, né, que contém no brócolis, na couve, no gergelim, que são os vegetais mais ricos em cálcio biodisponível. E Uhum. as oleaginosas, que eu já até acabei falando delas, que são as sementinhas ricas em gordura saudável. Elas trazem também zinco, que para a formação do bebê é muito importante. Tecido do bebê, imunidade da mamãe, são as castanhas, a semente de girassol, chia, linhaça. E quando eu falo de alimentação no prato da mamãe, isso aqui é importantíssimo durante a gestação, para levar o nutriente para a criança e também no pós, né? Quando a mamãe teve o bebê. Que aqui o vídeo da Jéssica travou. É, pra mim você tinha travado. Eu ia perguntar o Ah! mesmo. E agora, hein? Será que o pessoal escutou? Onde que você parou de ouvir? Das oleaginosas. Ah, então foi bem pertinho. Eu comentei que as oleaginosas são importantes, e aí todos esses alimentos que eu citei até agora são Uhum. importantíssimos na gestação, porque tudo que a mãe consome, muitas vezes tem em dobro para o bebê, então ter na mamãe é muito importante. E também na lactação, porque se a mamãe consome tudo que é tudo completo. Você travou, você desapareceu de novo, Gé. Você estava me ouvindo ou não? Eu travei também para você? Não. Aí agora travou também pra mim. Mas agora tá tudo certo. Tá, Espero que. então Aí o beleza. pessoal pode ir dando feedback se tiver travando pra eles É, também, né? isso, vão avisando, pessoal. Ó, aproveitando, eu vi que tem uma pergunta aqui. O cálcio desses vegetais pode ser consumido no almoço e na janta? Sim, né? Pode, sabe por quê? Porque o cálcio vegetal, ele não está numa quantidade muito grande. Então, nesse momento, esses vegetais não vão atrapalhar. A não ser que você Uhum. consuma, por exemplo, couve, mais de 3 folhas de couve, o que é bastante, folha grande de couve,
naquela única refeição. Então, mais de 3 folhas de couve, sim, o cálcio poderia atrapalhar. Mas numa situação Uhum. normal de uma folha, no máximo duas, porque a couve é bem volumosa, não atrapalharia. Hum. E, por exemplo, essas folhas, é uma dúvida que eu tenho também. Tem diferença em consumir elas cruas ou cozidas? Olha, em relação à couve, por exemplo, o mais importante da couve seria o cálcio que ela oferece, não tem diferença, porque o cálcio ele se mantém muito bem com o cozimento. Só Uhum. que perde vitamina C e Ah, perde a sim. fibra. Então tem Sim. essas duas perdas. Então é melhor crua, né? Exatamente. E aí vai depender, viu, Jéssica? Porque tem gestantes que estão no início e elas não têm apetite nenhum. E aí, quando Sim. a gente coloca o cozido, elas conseguem comer com mais facilidade, porque reduz o Hum. volume do alimento. Uhum. Em forma de suco também? Às vezes tem gente que ingere melhor suco, né? Nesse período que tá mais enjoada, né? Exato. Olha, pro início da gestação tem muitas coisas que a gente pode fazer. E bebidas geladas são muito importantes. Então, quando a mamãe não está conseguindo se alimentar para evitar a perda de peso, normalmente eu oriento fazer um vitaminado, mas não com leite, né? Às vezes a gente usa Uhum. algum suplemento de ervilha concentrada, porque daí concentra também o ferro que tem nessa ervilha. E aí dá para bater um vitaminado com água, a proteína da ervilha, que não tem gosto, várias frutas, a couve. Mas isso é mais para o início e para aquela gestante que não está conseguindo ganhar peso ou tá tendo muito episódio de vômito e até perdendo peso. Uhum. Tem uma última dúvida aqui. Quais alimentos posso consumir na amamentação? Tenho dúvidas porque eu estou no pós-parto e fico sem saber o que posso comer ou não por causa das cólicas e gases que o bebê pode ter. O que você acha? Ótima pergunta, né? Acho que assim, tudo que a gente Excelente! está falando serve tanto para as gestantes quanto quem está amamentando, né? Mas acho que Exato. Não, focar, né, sensacional. nessa pergunta é uma boa, né? Eu mesma tinha esquecido, mas elas perguntam muito sobre isso, né? Nossa, é muito importante. Eu tenho até uma lista de coisas que eu esqueci até de colocar nesse coisinha. Depois eu posso até compartilhar com você, já, para quem quiser com mais detalhe, porque é Uhum, uma lista bem comprida. Mas em relação à cólica do bebê, o que é que acontece? Primeiro, a gente tem que reduzir aquilo que tem enxofre. Então, gema de ovo é uma das coisas. A batata doce, para algumas pessoas, acaba gerando um pouco de cólica. uhum, Mamão, eu já vi mamãe que quando consumia mamão, o bebê tinha mais cólica. Então, tem que fazer alguns testes, mas os mais importantes é a gema do ovo, a batata doce, leguminosas, que é feijão, lentilha, ervilha, grão de uhum, bico. Tem muitas mamães que cortam e nunca mais consomem. Então, antes de cortar, como é um grupo que tem bastante nutriente e ferro, uhum, principalmente, vale sim. a pena deixar 12 horas de molho, depois jogar água fora e aí cozinhar. Tem um Uhum, outro método ainda em cima desse, que é você deixar 12 horas de molho. Antes de jogar a água fora, você ferve isso por uns 20 minutos. Ferve, você vai pré-cozinhar, na uhum, verdade, o feijão, por exemplo. E sim. aí você vê uma espuma subindo. Aí você descarta Uhum, essa água fora, tira essa espuma e cozinha o feijão normalmente. Isso tende a diminuir muito uma fibra que gera fermentação na mãe e no bebê. Então, hum, se mesmo com esse processo não resolver, o bebê ainda está com cólica, aí exclui as leguminosas e espera. Vamos ver uma semana sem leguminosas, sem o ovo, sem a batata doce, para ver o que acontece. Laticínios, muitas vezes a gente tem que fazer o uhum, teste, porque tem sim. bebês que são alérgicos à proteína do leite de vaca e ainda não descobriu, e quando a mamãe Uhum, consome o leite, traz a cólica ou traz dermatite na criança. Então, sim. são alguns alimentos, só que tem que ter cuidado para não fazer uma retirada grande É, de vários alimentos e faltar nutriente, né? Então tem que ir por vez, por tópicos. sim. E tem chá que a mamãe pode tomar, né? O chá de erva doce, chá de funcho, são dois chás muito interessantes que Uhum, reduzem muito a cólica. Eu acho que esse daí é até mais comum, né? O pessoal já comenta mais. sim. São os que a gente indica também, principalmente para quem quer, às vezes, aumentar a produção de leite. Mas Isso. às vezes a gente costuma contraindicar se é uma mãe que está produzindo muito leite e não está conseguindo, às vezes, ordenhar aquilo, ou o bebê ele não mama tudo aquilo para evitar Integração. mastite, empedrar, né? Perfeito, é isso mesmo.
E tem alguns alimentos que não são bons serem consumidos na gestação. Eu acabei não pondo aqui naquele organograma. Uhum. Eu vou falar já então aqui para vocês. Tá. Peixe cru não é legal consumir na gestação. Os vegetais crus, ter atenção aonde você vai consumir, que tem que ser muito limpinho. Em casa, fazer o quê? A higienização com água clorada, que é você usar 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária, você mistura essa água, deixa o vegetal que você vai consumir cru, de molho, por 10 minutos lá, para matar protozoários e coisas que podem te causar uma infecção. Então, tudo que for cru, você dá um banho de água clorada, joga depois essa água, limpa direitinho para tirar a água sanitária. E, além disso, evitar gengibre, evitar canela, evitar o chá verde, chá de hibisco, o excesso do café, se puder não consumir o café, também o açafrão, a cúrcuma, não é legal ficar utilizando na gestação, a pimenta, que são alimentos que acabam ativando muito o organismo, né, o metabolismo, e isso pode prejudicar a criança também. Entendi. Tem uma lista de chás, pode falar, Gé. Eu ia perguntar se na lactação também é legal evitar esses chás. Também é legal, é muito importante evitar, porque na gestação e lactação não tem testes suficientes ainda com esses chás para saber o quão seguros eles são. Então, melhor evitar. Então, existe uma lista de chás, bem comprida mesmo. Se você quiser, eu posso mostrar aqui ou entregar para você e depois você compartilha com elas. O que você prefere, Gé? Eu acho que a gente pode seguir o que você tinha preparado, né? Senão a gente vai, acho que mudando muito de assunto, né? Melhor, então, né? vamos focando no que você preparou. Aí, se sobrar um tempo legal, a gente mostra também isso do chá, né? Ver qual é a maior dúvida da maioria. Ai, perfeito, então. Muito bem, pessoal. Então, até agora a gente falou que não podia faltar no prato, né? E agora a gente vai falar o perigo da gordura vegetal. Então, vou trazer aqui a tela para vocês. A gordura... virou de novo, peraí. A gordura vegetal hidrogenada, ela é uma gordura que não existe na natureza. Ela é um óleo, sempre parte de um óleo vegetal, e aí ele é alterado para virar o quê? Biscoito, sorvete, bolo. Então, a gordura vegetal, ela dá crocância, ela dá cremosidade e está na maioria dos produtos ultraprocessados. Só que o problema é que ela pode comprometer o desenvolvimento e o crescimento do bebê. Por quê? Ela não é um nutriente natural, ela é considerada um nutriente que não tem uma ação benéfica e pode, inclusive, atrapalhar. Então, mamães tenham muita atenção, porque a maioria das pessoas consome isso sem saber. Porque quando você olhar no rótulo, você vai ver que não está escrito lá gordura, que esse é outro nome para gordura trans. Você sabia, Gé? Sabia, esse eu sabia. Então, e quando você vai ver a tabela, muitas das mamães falam assim para mim, nossa, Nutri, mas eu vi, tá escrito 0 gordura trans. Só que não quer dizer que não tenha. Por quê? Esses são os outros nomes para gordura trans. Gordura vegetal, gordura de vegetal, de girassol. Opa, virou de novo esse... Desculpa, o fone tá clicando aqui. Espera só um pouquinho, pessoal. Antes que vire de novo. Então, a gordura vegetal, a gordura hidrogenada e parcialmente hidrogenada, a margarina, óleo vegetal líquido hidrogenado. Então, tem um monte de nome para essa gordura. Vocês podem até tirar um print da tela para depois olhar todos eles com calma. E eles estando no produto, quer dizer que tem gordura trans. E a gordura trans atrapalha o crescimento e desenvolvimento do bebê. Muito perigoso. Até 2023, essas gorduras para estarem fora do mercado. Eu soube que foi feito um decreto sobre isso, Gé. Que bom, hein? Você tá travando um pouquinho aqui para mim. Você tá me vendo direitinho? Eu tô, para mim tá normal. Então perfeito. Vamos lá, continuar. Em relação ao exame de sangue, acho que esse tema é bem importante. Você tem antes alguma consideração a fazer, Gé? Não, pode falar. Vamos lá, então. Em relação ao exame de sangue, eu gosto de sempre pedir um exame de sangue, não importa o momento da gestação, porque as gestantes chegam em diversos momentos para mim, né? Mas se puder, um exame antes de engravidar é legal, porque a gente já consegue ver o que não tá bacana, já consegue fazer a suplementação adequada para melhorar, para iniciar a gestação bem nutrida, mas se não for assim, a gente tem como melhorar também no meio do caminho, né? E na lactação a mesma coisa. Muitas mamães vêm para mim depois que tiveram um bebê, estão 2, 3 meses
com o bebê amamentando e a deficiência nutricional às vezes está muito grande. E a gente pode fazer um exame de sangue nesse momento para a gente averiguar. E quais são os exames mais importantes? Que a ferritina, ela ganha uma importância gigante, porque a maioria das mulheres, elas possuem ferritina baixa. 50% das mulheres brasileiras têm ferritina baixa. Ferritina é o estoque de ferro. E um valor seguro seria acima de 40. Abaixo de 40, a pessoa já pode ter falta de energia, falta de queda de cabelo, unhas fracas. Então, isso aqui é muito importante. A vitamina B12, o valor seguro dessa vitamina é acima de 500. Se tiver deficiente, também tem sintomas de falta de energia, cansaço. E se está carente na mamãe, normalmente no bebê, essa carência vai ser apresentada quando ele tiver uns 4 meses. Tem estudos que mostram isso, que se na gestação algum desses estavam carentes, demora para o bebê ter essa carência, mas acontece. Então, realmente é importante. Né? Interessante, né? Não sabia disso. Então, e eu também já vi vários estudos falando sobre a questão da ferritina, que é o estoque de ferro da mamãe, né? Mamães com estoque de ferro alto, o bebê, ele tem um estoque de ferro legal, né? Ele não tem a deficiência, mas se a mamãe tem um estoque de ferro baixo, ela ficou deficiente na gestação, a chance do bebê ter deficiência é grande e isso pode afetar desenvolvimento cognitivo. Então, memória, fala, às vezes fica um pouco mais atrasada se tiver um estoque de ferro mais baixinho na criança também. Olha, seria legal todo mundo que às vezes planeja engravidar, né? Poder olhar tudo isso antes, né? Fazer um exame antes, já saber como é que tá, para se preparar para a gestação, né? Exatamente, né? Todos deveriam, gestantes ou não, uma vez por ano fazer a checagem, porque são nutrientes que realmente impactam a qualidade de vida das pessoas. E na gestação, pior ainda, porque a necessidade é maior, né? A mamãe tende a ficar mais cansada, com falta de energia, e quando a gente ajusta esses nutrientes, ela não sente tanto, né? Essa sensação. A vitamina D, muito importante. Um valor seguro é acima de 30. Porque um valor abaixo de 20, que tem, às vezes aparece nos exames, já impacta na absorção de cálcio. Que é assim, a vitamina D, ela faz o cálcio da nossa dieta ser absorvido. Se a gente consome cálcio, mas não tem a vitamina D acima de 20, melhor acima de 30, esse cálcio pode ser eliminado na urina. Então, às vezes, a gestante está tomando um polivitamínico que tem cálcio, só que o tanto que tem de vitamina D naquele polivitamínico, às vezes é baixo para ela. Aí a gente vê isso através do exame e tem que consertar essa vitamina D, ou tomando sol, ou colocando uma vitamina D a mais, porque senão aquele cálcio que está entrando, muitas vezes não é absorvido. Ele vai embora para as fezes, e então é bem importante, né? Para a imunidade também. Você tem algo a comentar sobre a vitamina D, Gé? Que alimento que costuma ter a vitamina D? Normalmente tá na gordura dos laticínios. Então, gordura de peixe, fígado de peixe e laticínios. Só que a vitamina D da dieta, ela é 10% do que a gente precisa. O 90% é atingida pelo sol. Então, o sol seria a fonte mais segura. Porque tem muitos estudos que avaliam a ingestão da vitamina D dieta, ainda assim a quantidade não é segura, só para garantir pela dieta. Entendi. E para quem é vegano? Aí o sol, né? Se a pessoa conseguir tomar de sol, ou então suplemento. Então, tanto para quem é vegano ou não, o suplemento acaba sendo muito importante. E aí, para quem é vegano, a gente tem que ver um suplemento que seja produzido por líquens, que são, são micro-organismos associados a algas e fungos que produzem vitamina D3. E aí tem suplementos que fazem isso. Tá bom. Tá bom? Tá. E aí, em relação à glicemia, isso aqui é muito bem cuidado pelos obstetras, né? O obstetra fica muito de olho em relação a isso. E aí tem que acompanhar com o obstetra, né? O legal, e com a enfermeira também, né? É muito importante esse acompanhamento. Quando eu recebo gestantes que estão com a glicemia descompensada, o que a gente tem que fazer? Fazer modificações dietéticas. E as modificações dietéticas na gestação, elas incluem, para impedir, né, o diabetes gestacional de se prolongar, incluía fibras. A farelo de aveia é bem importante, a chia, a linhaça, diminuir os açúcares,
Diminuir gordura também, porque o diabetes não é causado só pelo excesso de açúcar, mas a gordura saturada, que está nas gorduras de ultraprocessados, excessos de carne, ela deixa o pâncreas um pouco mais lento. Então, aí tem que fazer alguns ajustes como esse. Você quer comentar alguma coisa, Gé? Não, pode seguir. Legal. E aí, pessoal, falando agora já da suplementação, que eu já comentei então do exame, o que é legal a gente saber? Deixa eu primeiro fechar aqui, senão fica muita informação de uma só vez, né? Que isso as mamães perguntam muito para mim, e é bem importante saber. A vitamina B12, que eu comentei que é bem legal a gente não ter deficiência, porque senão dá cansaço, dá falta de energia e em deficiência grave traz anemia, 40% da população onívora da América Latina, a população que come carne, ela tem deficiência de vitamina B12. E o cansaço, a falta de disposição são marcantes nessa população. E eles acham que é por conta da rotina, as mamães acham que é por conta da gestação, e às vezes não é só isso, né? Tem coisas a melhorar. E aí, então, o legal é fazer o exame, e aí tem uma nota importante, né? O médico e nutricionista pode suplementar essa vitamina. E uma nota importante é o seguinte, quando o bebê ele se desenvolve, a B12 que ele tem no sangue é o dobro do que a mamãe tem, enquanto o bebê está no útero, certo? Então, se a mamãe tiver a deficiência, o bebê, ele vai, quando nascer, por volta dos 4 meses de idade, ele vai apresentar essa deficiência. Então, olha quanto importante que é a mamãe saber se a B12 está boa ou não, né, Gé? Sim. Nossa. Tem algumas obstetras que eu converso, elas já têm pedido isso nos exames de rotina. É muito importante que as obstetras pedissem isso, né, com frequência, uma vez a cada 6 meses, pelo menos, nos exames de rotina. Legal. Aqui, o ferro. Em relação ao ferro, gente, muitas mamães já tomam o ferro e muitas mamães não tomam. O que as mães falam em relação a isso? Para você, Gé, sobre o ferro, elas têm alguma dúvida específica? Que senão eu vou já falar o que eu acho importante. O ferro, muita gente tem dúvida, porque toma aquele suplemento que eu não lembro o nome, mas aí elas ficam, será que eu... Não lembro. É ferritina? É um que é distribuído na rede pública? Será? Não sei, mas enfim, a dúvida delas é sempre assim, será que eu tenho que continuar tomando? Será que é para eu continuar? E essas dúvidas geram muito no nosso grupo de gestantes, né? Essas questões com suplemento, que elas têm falado muito disso ultimamente. O ferro é bem delicado mesmo, né? Porque se a mamãe estiver com o ferro muito alto, o que é difícil acontecer, eu pelo menos na prática nunca encontrei uma gestante com ferro alto sozinho, né? Se não tivesse sendo suplementado anteriormente. Se tiver alto, manter uma suplementação de ferro pode ser ruim, porque pode ser inflamatório. Ferro em excesso é inflamatório. Então, tem que ser avaliada a ferritina, né? Se a ferritina no exame de sangue da mamãe ainda não está superior a 40, vale a pena manter a suplementação para que essa ferritina fique acima de 40. Porque esse seria o número ideal, mais seguro, entre 40 e 100. Então, enquanto não atingir esse número, eu manteria a suplementação. Mas olharia outras coisas também, viu, Gé? Porque se a mamãe tiver com uma inflamação no corpo dela, inflamações de diversos tipos, alguma patologia, alguma doença inflamatória dentro dela. Essa doença aumenta a ferritina, só que sem aumentar os estoques de ferro. O aumento da ferritina, ela também fala sobre inflamação. Então, falsamente está aumentada. Ou seja, não necessariamente está com boa quantidade de ferro. E aí tem que observar o hemograma. É uma análise daí bem detalhada. Mas para as mamães, a dica que eu dou, se possível, se você está pensando em engravidar, faça um exame de sangue completo antes. Daí a gente já faz, né? Consegue fazer alguns ajustes. Para as mamães que já estão no meio da gestação, se não tem ainda esses exames, pede para o médico pedir, faz a avaliação correta. Para a mamãe que já está amamentando, faz também, porque com base nos números do ferro, principalmente, que a gente decide se mantém ou não a suplementação. Muitas mães a gente mantém a gestação inteira e na lactação, dependendo de como ela começou essa gestação. Muitas mamães a gente não usa nos primeiros 3 meses, mas começa a partir do 3º mês usar o suplemento.
e sim. para de usar na amamentação. Então, é bem responsivo ao exame mesmo, Gê. Ah, tá. Se ela tá com ferro legal, não precisaria suplementar. Aí não, mas aí é importante que a mamãe veja no exame não o ferro sérico, porque Sim. muitos se enganam com isso. O ferro sérico, ele é flutuante, ele sobe e desce toda hora, o dia inteiro. A Uhum, ferritina, ela é um valor mais fixo, que só sobe quando o ferro está alto ou quando tem uma inflamação. uhum. Então, aí a ferritina acima de 40 seria um padrão ideal para a gente saber se está seguro, Tá, bom tá saber. bom? Uhum, E usar fontes de vitamina C junto com os alimentos ricos em ferro, né? Então, quando for tomar um suplemento de ferro, tomar antes do almoço ou antes do jantar, porque no almoço e no jantar a gente tem alimentos ricos em vitamina C. A vitamina C uhum, aumenta de 3 a 4 vezes a absorção de ferro pelo nosso uhum. intestino. Isso é bem importante, Legal. tá bom? Vamos ver, então, voltando aqui à tela. A vitamina D, sobre a suplementação de vitamina D. Em gotas ou em cápsulas, ou fazer a exposição solar e também acompanhar com exames. Então, a gente já até falou sobre isso, né? Você perguntou, veganos, como é que usa? Então, tanto veganos quanto pessoas que não são veganas, o suplemento às vezes é importante. Então, às vezes a gente pode suplementar tudo isso aqui separado, Uhum, ou então multivitamínico. O multivitamínico tem que avaliar cada caso. uhum, Por quê? Porque vai depender de como essa mamãe estava antes. Se já era uma mamãe que não se nutria tão bem, que já estava com alguma deficiência, pode ser que o multivitamínico seja bem importante para manter uma uhum, base de nutriente, além da uhum, alimentação, porque na gestação ela já tem uma demanda muito alta e às vezes ela não consegue dar conta via alimentação. Mas não é uhum. um uso obrigatório. Então, Sim. o que eu vejo que é bem importante é dar atenção para o ferro, para a vitamina B12, o ácido fólico, que já é muito de praxe, Uhum, né? uhum. Não é bom ultrapassar, né? Ácido fólico em excesso também faz mal. Sim, E sim, o multivitamínico avaliar cada caso, né? sim. A maioria das vezes eu acabo passando porque as mamães que vêm para mim ainda não conseguiram estar numa alimentação super completa, mesmo aquelas que já estão se empenhando bastante, acaba que na Uhum, lactação o bebê vem, a rotina muda completamente, às vezes elas não uhum. conseguem manter a excelência de alimentação que tinha na gestação, e às vezes o multivitamínico ele pode ser útil nesse momento, para não deixar essa mãe desamparada. Ah, legal. Eu acho que a importância também de cada caso é um caso, né? Não ser aquela receitinha para todas, né? Então, essa é a importância, né, dos exames de sangue, ver cada vitamina como é que tá, né? Até, acho que, Exato. imagino que até para o multivitamínico, né? Existem diversos, né? Opa. Exatamente. Se eu passo, desculpa, eu engasguei com a água. Se quando eu passo o multivitamínico, a gente tem que avaliar, porque tem muitos deles que tem uma quantidade muito baixa de algumas coisas, muito alta de Aham, outras. Então tem que aham, ter uma relação correta entre os nutrientes. Tem alguns multivitamínicos que não estão na forma do mineral quelado, e isso é importante, porque um uhum, ferro quelado, ele dá menos problema gastrointestinal para a mulher, né? A gestante daí já tem chance de ter enjoo na gestação, azia, e se ela toma um ferro que não está numa fórmula adequada, às vezes piora ainda essa condição. uhum. Ai, ai, Tá gente, como é ok? importante saber, né? Dessas coisas. Ai, que legal. E o ômega 3, né, pessoal? O último que é bem importante, que eu gosto de falar sobre isso. O ômega 3, ele tem a fonte do peixe e tem a fonte de algas ou microalgas. Eu, particularmente, quando eu vou suplementar ômega 3 na gestação, que isso é bem importante mesmo, via suplementação, porque dificilmente por alimentação a gente consegue, eu costumo passar, se a pessoa consome peixes, né? Eu utilizo ômega 3 vindo de peixe, mas que seja de uma marca que tenha um selo que garanta que é isento de metais tóxicos. Porque existem Uhum, muitos peixes contaminados com mercúrio, e isso é um sim, problema gigante. é. Ou, Uhum, então, eu já parto para o uso das algas ou microalgas, que é uma uhum, forma também da gente obter ômega 3, que há uma chance muito menor de contaminação por metais pesados, porque o metal não fica na microalga, uhum. como fica no peixe, da gordura Ah, dele. legal. Tá? Tá. Ou então, tem como a gente usar da linhaça também, mas entre linhaça, alga e microalga, quando a gente fala de suplemento para gestante, a alga e a microalga é melhor. Uhum. É, aqui acabaram de perguntar, chia e linhaça tem ômega 3.
Tem também, mas a mamãe, né, na lactação e na gestação pode incluir, mas daí na gestação a demanda é muito maior. Então aí teria que uma quantidade muito grande e aí a gente acaba nos nutricionistas passando a microalga ou a alga porque ela é mais segura. Ela tem a gente sabe que vai chegar lá o ômega 3, como na gestação é uma demanda muito alta, aí a gente prefere usar ela. Aí a Tainá perguntou e se manipularmos. Isso dá para fazer manipulado mesmo, viu, Tainá? Tanto a alga, microalga, das duas maneiras. Ah, acho que é manipular a linhaça que ela quis perguntar, né? Não sei. Vamos ver qual Será? responde. O que é microalga? Tem gente perguntando. Ah, são alguinhas que ficam no fundo do mar e elas produzem ômega 3. Então, essas microalgas, elas são fontes que a gente pode utilizar para fazer ômega 3 suplementar na gestação, em alternativa ao óleo de peixe. Em relação ao óleo de chia, a Nanda perguntou, ele é importante, o óleo de chia e o óleo de linhaça, mas a relação que a microalga tem de gordura ômega 3, ela é superior. Então, na gestação, a gente prefere usar microalga e alga. Se não tiver Uhum. gestação, dá para utilizar o óleo de chia, óleo de linhaça ou só a linhaça normal. Deixa eu tentar fixar de novo o tema aqui, porque não foi daquela hora. Aí, agora eu consegui. Ah, legal. Aí a Tainá falou agora. Eu vi aqui, teve uma parteira do ser. Sim, tem É, muitos estudos sobre o ômega 3. O ômega 3, ele é muito importante, por isso que a dose tem que ser muito bem pensada. Tem alguns suplementos prontos de ômega 3 que são doses altas e que podem sim aumentar o risco de hemorragia, porque o ômega 3 ele diminui a agregação plaquetária, então faz um corte, a hemorragia tende a acontecer. Então o excesso de ômega 3 não é legal, tem que ser feito certinho mesmo. Tem que avaliar se a mamãe já consome bastante ômega 3 via chia e linhaça e ver se vale a pena colocar o suplemento mesmo. E se colocar, dá uma olhada na alimentação, né? Cada uma vai ser de um jeito. Bom, e aí em relação a probióticos, tem também uma coisa importante. O uso de probióticos na gestação, tem vários estudos falando que ele é muito bem-vindo, tanto na gestação quanto na lactação. Para diminuição de cólicas do bebê, isso ajuda a mamãe a tomar o probiótico, muitas vezes ajuda o bebê a diminuir a cólica, e o probiótico, ele ajuda a manter um intestino íntegro da mãe, e fazendo com que a mamãe absorva mais nutriente, e também ajudando a manter a imunidade, impedindo infecção, a multiplicação da cândida albicans, né, a candidíase, infecção urinária. Então, probiótico terapia, que é também um suplemento de bactérias, ele é muito bem-vindo, não é para todas as gestantes que a gente usa, se a gestante já está com a imunidade muito boa, faz muito tempo que não tem nenhum problema, o intestino está íntegro, está saudável, não tem nenhuma história de alergia ou sensibilidade alimentar, a gente não usa às vezes, mas por profilaxia, ele pode ser muito bem-vindo. Ah, é. Tá bom? L-carnitina na gestação, não indico não, viu? Por que será L-carnitina, Gabriela? Se você puder falar um pouco mais do porquê que você pensou dela na gestação, daí a gente pode comentar aqui, tá bom? E em relação ao intestino preso, que eu acho que é uma das coisas bem importantes, né? Sim. Ia falar disso agora, que você falou do intestino para intestino. Exatamente. E eu tinha pensado no assunto do probiótico e emendar já no intestino, né? Então, quando tem um intestino preso, primeiro precisamos entender que esse é um movimento natural da gestação, porque com a subida da progesterona, esse hormônio ele preza para que a mamãe tenha o máximo de absorção possível de nutrientes, ainda mais no início da gestação. E aí ele faz o trânsito intestinal ficar mais lento. Então, é uma ação protetora do nosso organismo. Porque é um momento diferente, é um momento que acabou de ser fecundado um óvulo, então nessas semanas seguintes a progesterona vai aumentar para fazer todo o alimento da mãe passar pelo intestino bem devagarzinho. Por quê? Porque da área de contato do bolo fecal, que ainda é bem nutritivo, com o intestino, ela fica mais lenta. Ao invés de passar normal, né, como às vezes passaria, né, o bolo fecal vai com fluxo, não, ele passa bem devagarzinho
para ter bastante nutrição. Então, isso daí pode causar incômodo, né? Porque as fezes, elas vão Sim. ficando mais tempo lá dentro, elas ficam mais ressecadas. Então, a mamãe Uhum. precisa usar água. Então, a urina tem Uhum. que estar clarinha para saber que usei água adequadamente, estou bem hidratado, minha urina tem que estar clarinha. A cor da urina é Uhum. importante nesse momento. Então, a água, ela vai hidratar esse bolo fecal e vai impedir com que ele fique extremamente ressecado. A Uhum. fibra, a junção de água e fibra, aveia, chia, linhaça, folhas cruas, legumes, frutas, tudo isso vai fazer um bolo fecal mais fofinho, mais hidratado. Então, por mais que Uhum. tenha a ação da progesterona, talvez melhore um pouco essa condição. E, por Sim. último, probióticos, né? Os probióticos podem ser utilizados nesse momento, já no início da gestação. Essas bactérias boas vão ajudar a diminuir fermentação no intestino da gestante, diminuir, né, a sensação de empachamento que algumas sentem. Uhum. Ter atenção ao ferro, porque algumas gestantes começam a tomar o ferro logo no início e tomam aquele formato de ferro que não é o quelado, e às vezes pode dar a piorar o Uhum. intestino, que já fica preso normalmente. Então, Sim. mudar a formulação do ferro às vezes pode diminuir a quantidade, tem algumas estratégias que a gente pode fazer. E se Uhum. tiver liberado, atividade física, movimentação, para que o corpo inteiro movimente-se e o intestino consiga também entrar nesse fluxo. Sim. É super importante também, né? Tem umas Exatamente. aulas até de yoga que é focado só para o intestino. Nossa, que é maravilhoso, assim. Que legal, eu não sabia. Tem umas posições muito boas para funcionamento do intestino, tanto para quem está com ele muito preso, quanto para aqueles momentos que solta demais, né? Então é maravilhoso. Acho Nossa, que que bacana. procurar, né, alguma pessoa que entenda de gestação para acompanhar, né, as atividades físicas é bem Ah, importante, né? é fundamental, porque é outro mundo, né, a gestação. É, é fundamental não só na gestação, né, no dia a dia, para todos, né? Exatamente. Mas o olhar para a gestação é um pouco diferente, né, Gé? Sim, Tanto na atividade física, nossa, é um mundo maravilhoso. sim. É, sou apaixonada também. Olha, Ih, agora travou um pouquinho aqui. tra- travou? Agora eu tô te vendo. Ah, tá. É, pra mim tá tudo normal aqui. Tá. É, teve uma moça que a Vanessa, que perguntou já sobre tomate e na lactação. Se tem algum problema. Não tem problema nenhum, viu, Vanessa? Não tem nenhuma contraindicação. O tomate ele pode ser utilizado sim. É importante, se você puder, utilizar o tomate orgânico, que como o tomate é uma fruta que eles colocam muito agrotóxico, é ter atenção a isso, né? Porque o leite não tenha muito agrotóxico. Então não tem, em relação à fruta, tomate não tem problema, mas daí em relação ao agrotóxico, costuma ser o tomate um pouco mais carregado de defensivos agrícolas. Ah, eu vou aproveitar e fazer propaganda aqui do sítio Corumbataí. É, a Marina, ela tá grávida, ela tá no nosso grupo e ela tem esse sítio que eles produzem orgânicos. Então, Ai, que aproveita aí, sensacional. pessoal, segue eles. Vamos ajudar os Exato. produtores locais com alimentos de qualidade, orgânicos, né? Ai, que delícia. Nossa, o orgânico é muito importante. Todos que puderem começar, né, a pensar sobre isso na hora da compra, porque o agrotóxico Sim. tem muito estudo falando sobre isso que não é adequado. Então, mamães que puderem, né, já comecem introduzindo Uhum. o orgânico para os filhos e na gestação também, né? É, E comprando de pequeno produtor fica acessível, né, Jéssica? é, os locais também, né? Exatamente. Vamos ver. Bom, o que eu tinha separado para trazer agora nessa aula, Jéssica, era isso. Tem mais Uhum. milhões de coisas para falar, mas senão vai ficar muito extenso, cansativo, então trouxe o Sim. principal, né? Que em resumo a gente precisa ter uma alimentação balanceada, colorida, todo momento da vida, principalmente na gestação. O uso de suplementos, ele é bem importante, mas não todos os suplementos, tem que ser avaliado caso a caso. Exames de sangue importantíssimos, vitamina B12, vitamina D, ferritina, que são os principais que vão manter a mamãe mais
Oi, você tá me ouvindo? Eu tô. Ai, o que que tá acontecendo hoje, será? Travou um pouquinho aqui pra mim também. É, Bom, ó, é... a Laís Gonzalez, que é obstetra aqui também fazendo propaganda, Ai, ela que perguntou legal. dos probióticos, se tem algum que Ah, você gosta Laís. mais ou os manipulados são melhores. Doutora Laís, eu costumo colocar manipulado porque a gente consegue misturar várias cepas. Então, eu uso os lactobacilos normalmente, os lactobacilos mais comuns, mais acessíveis, que acaba ficando um custo legal também para a mamãe poder manter isso ao longo da gestação. E eu faço uma combinação de várias bactérias. Posso até mostrar as bactérias aqui na tela. Vamos ver. Enquanto isso, a gente pode ir falando de outra pergunta. Jess, se você achar mais alguma aí que você acha legal a gente falar. Deixa eu achar aqui A os Gil perguntou lactobacilos. dos chás de mulungu e espinheira santa se pode na amamentação. Até onde eu sei, pode. Não sei o que você sabe dos estudos Sim. aí, Cláudia. O mulungu e a espinheira santa pode sim. Que não é muito legal na amamentação. Hibisco, cavalinha, chá verde, chá de gengibre. Então, assim, não são proibidos esses chás, mas eles, por serem estimulantes, pode ser que não seja Uhum, muito bom para o bebê, para deixar esse bebê uhum. estimuladinho, né? A Gil, que legal que você está aqui, Gil. Aqui. Pode ir perguntando, pessoal. Enquanto isso, vou achando aqui os probióticos. Eu acho que o chá é uma coisa que é bem falada, né? Inclusive hoje, tem muita gente falando de chá. Talvez seja uma coisa legal de você deixar aqui ou a gente publica depois nos stories, né? Ótimo, eu vou deixar então a lista, viu, Jé? Porque é uma lista grande de chás, Uhum, que é bacana que a mamãe salve essa lista, porque ela não vai conseguir decorar. Então, aí quando sim. ela pensar em tomar chá, ela olha aquela lista e fala, ah, tá, não tá na lista do que eu não posso utilizar, então Uhum, aí já fica livre, o restante daí já pode entrar. tá. E Ah, são Gil, obrigada. a Gil super participativa aqui. Ah, ela é demais. Os probióticos que a doutora Laís, né, perguntou, eu vou virar aqui a tela. Laís, se você puder, você pode tirar até um print dessa tela aqui. Eu costumo usar os lactobacilos acidófilos, o bifidum, bulgaricus, o caseio raminosos. Costumo usar em quantidade pequena, 200 milhões, e eu aumento conforme a necessidade do paciente, tá bom? Espero que você tenha visto. Pronto. E aí a gente pode prosseguir para a próxima dúvida, né? Uhum. Estão perguntando bastante sobre alimentos na lactação. Se tem alguma coisa que não é legal? Aqui, verduras, a Vanessa perguntou. Verdura, Clarice, você gostaria da lista de alimentos da lactação. Vanessa, os alimentos da gestação. É praticamente igual. Então, a mesma recomendação que eu passo para a gestação é a recomendação para a lactação, porque continua sendo um momento de alta demanda nutricional. Então, aí depende, no final da amamentação, né? Se o bebê já tiver com 1 ano, que os nutrientes dessa criança vai começar a ser colocado através da alimentação para ela, aí talvez a necessidade já não seja tão alta, tá? Mas na lactação, os mesmos alimentos da gestação são importantíssimos, porque eles apresentam muitos nutrientes, e a quantidade na lactação, como a mamãe não está mais com o estômago espremido, ela Uhum, consegue comer um volume maior. E para uhum, produzir leite, é uma energia enorme que o corpo gasta. Então, existe a fome. Então, a fome grande é comum na lactação. E aí, ter refeições completas, como almoço e jantar, eu sei que é difícil, que às vezes tem mamãe que não come o dia inteiro, que não tem como comer porque fica o dia inteiro com a criança, mas se puder que alguém cozinhe para você ou que você já programe e tenha marmitas, porque almoço e jantar vão representar os maiores nutrientes desse dia, como ferro, zinco, uhum, cálcio. Então, todos os legumes, verduras, frutas, os cereais, tudo que a gente falou da gestação se aplica à lactação também. sim. É uma dica que eu dou também é para as mães não quererem fazer tudo, serem super mulheres no momento que elas só precisam focar em si mesmas e nos bebês, né? Então fazer um plano de pós-parto também, às vezes já ir congelando comidas no final da gestação, para ser a mãe Exato. possível que dá para ser, né?
Às vezes você não vai Exato. dar conta de cozinhar todo dia, para a semana toda, né? É um momento Não, de nem muita pensar. demanda mesmo. É muita demanda, é a rotina que muda completamente, é inesperado, Uhum, ninguém sabe como é que vai ser, né? Até você ter o seu bebê. A gente sabe sim, porque a gente vê experiências, mas ninguém sabe antes de passar por aquilo. Então, ter é. um depósito de comida saudável no congelador, ter alguém que Uhum, te auxilie, se tiver alguém da família, ou que você compre comida saudável, né? Não tente fazer tudo, mamãe, porque senão você vai se cansar e aí você vai achar que você não consegue, mas não é isso, né? A questão é. é que você agora é pro seu bebê, você só precisa estar bem nutrida, né? É isso mesmo. Aí a Ellen tá perguntando, é normal na lactação comer muito? Ai, cadê? Muito e ainda assim emagrecer? Bebê de 1 ano e só emagreço. Sim, Ellen, pode acontecer isso sim. Aí tem que ver se esse emagrecimento para você está sendo bem-vindo ou se ele está sendo acompanhado de baixa de nutriente também. Seria importante você fazer um exame de sangue, tá bom? Com os exames que a gente comentou aqui na aula de hoje. É, a gente vai, eu vou fazer o possível para tentar deixar salvo. Eu tô conseguindo salvar. E aí a gente deixa aqui também no perfil para o pessoal Muito. acompanhar quem tá chegando agora, né? Olá, Olá, novamente. vamos fazer um bônus então de se alguém tiver mais alguma pergunta, né? Ou a gente Ótimo. também vai finalizando. Perfeito. Quem tá entrando de novo, acho que ou porque tem alguma perguntinha ou quer falar tchau pra gente, né, Gé? Ai, Clarissa, uma coisa que eu anotei para te perguntar. Você já viu aqueles estudos sobre as tâmaras e o final da gestação? Que elas são muito boas Ah, eu para ainda não vi não auxiliar esse no estudo. trabalho de parto. Não? Vou mandar para você Não. então. Ai, mande pra mim sim. Ah, é tanta novidade, que legal. Conta pra É. nós então, Jé, o que que é? Ai, a Que tem gente nesse estudo? As tâmaras, elas estão muito relacionadas a ajudar, assim, na produção de ocitocina no trabalho de parto. Então, tem estudos que mostram que ela facilita o trabalho de parto, com menos dor, enfim. Que Aí é um maravilha. consumo, assim, meio alto, de 6 tâmaras por dia, a partir das 36 ou 37, eu não me lembro certinho. Então, vou te mandar para você também dar uma olhadinha. Legal. Aí pode associar com fibra, né, para aquela gestante que não pode subir muito a glicose. Nossa, que bacana. Isso é muito interessante. Uhum. E eu lembrei de outra pergunta também, que aí as mães que têm no pós-parto, né, sobre a queda do cabelo que acontece. Aí a Tainá confirmou, é 36 semanas as tâmaras. Mas, então, da queda de cabelo que inclusive tem algumas gestantes do grupo também que falaram de queda de cabelo. Eu acho que daí volta aquele assunto do ferro, né, pelo que eu me lembro, da Sim, unha, do cabelo. exatamente. O ferro e o zinco baixos, eles normalmente trazem esse sintoma de queda de cabelo intensa, mas não tem muito como fugir disso na gestação, muitas vezes, por quê? Quando termina a gestação e começa a lactação, os hormônios mudam, então acontece queda de hormônios, e queda de hormônios, ela faz com que o nosso corpo mude um pouco a produção de folículos capilares. Muitas gestantes que às vezes não fazem o parto natural e de repente precisam de uma intervenção cirúrgica, a intervenção cirúrgica acaba causando um estresse para o corpo e como qualquer estresse acaba causando alguma pequena inflamação, isso também pode Hum, dificultar a produção normal do cabelo. Então, são vários os motivos. Tem a questão da cesárea, tem a questão da anestesia, que muitas vezes é utilizada, ou se não teve cirurgia, foi o parto natural. Aí tem a questão da queda de hormônio, que por ser brusca ela pode acarretar isso, e avaliar o zinco e o ferro. Uma vez que você avalia o estoque de ferritina, né, que é estoque de ferro, que se chama ferritina, ferritina acima de 40, dificilmente acontece a queda de cabelo. E o zinco uhum, acima no sangue, né, acima de 80, 90, a queda de cabelo é mais difícil acontecer por deficiência nutricional. Aí pode ser mais pela questão hormonal. Só que aí, quando tem uhum. a questão hormonal mais a deficiência nutricional, a queda de cabelo é absurda. E aí as mães realmente Ah, começam a ficar preocupadas, o cabelo sai de uhum. monte mesmo.
E aí tem Sim, que suplementar, né? Ver o que precisa ser feito nessa hora. sim. É bem importante, né? Eu já tô pensando aqui, quando eu engravidar, nossa, eu vou ter que tomar conta de um monte de coisa que eu não sabia também, com a nossa live de hoje. É Muito verdade, né? legal. Legal, que bom que deu Tô para ajudar um adorando. pouquinho, já. Ajudou bastante, nossa. A gente tava. Todas as dúvidas que as gestantes estavam nos nossos grupos, você acabou respondendo todas, assim, sem Ah, né, ter que que perguntar bom, tanto. que bom, que bom. Fico feliz, porque a gente já tem tanta coisa para aprender quando a gente pensa em ser É. mãe, né? E Uhum. imagina, se a gente fica cheio de incerteza, eu acho que é pior ainda. Ah, com certeza. Ajuda aí a lidar com a ansiedade também, né? Que vem junto com a gestação, nesse momento que a gente tá, né? Então, eu acho que a informação, você saber, vai amenizando, né, esses sentimentos de ansiedade, de angústia. Exatamente. Ah, tem gente perguntando se vai ficar salva. Jéssica conseguiu Vai. salvar a Eu outra? salvei, eu salvei. Ah, que bom, então. Tá lá no nosso feed do Essência do Ser. Aí quem quiser ver ela inteira já está lá. Ah, que bom, então. Bom, acho que como ninguém perguntou nada, a gente pode se despedir então, né? Ou você quer falar mais alguma Perfeito. coisa? Ah, é isso, Gé. Mamães, se cuidem, não se desesperem, façam uma coisa de cada vez, porque também não adianta ficar super nutrida e muito estressada, porque o excesso de Uhum. cortisol, que é um hormônio do estresse, ele atrapalha tudo, muda toda a absorção de nutriente. Então, sigam os conselhos da Jéssica, né? A psicologia deve ajudar muito nesse momento. E da Nutri também. É. Ah, então é isso. Nossa, muito obrigada, Clarissa. Foi muito legal. Muita coisa que eu mesma não sabia, né? Porque eu não sou tão ligada à área da nutrição. Minha área é partos e psicóloga. É, então, super me ensinou também, até para instruir melhor as gestantes. Indico que quem pode, né, passar com uma nutri é fundamental também, assim como os outros profissionais, né? Alimentação, atividade física, essas coisas são, acho que, a base, né, da nossa saúde física, emocional. Então, Exatamente. super agradeço a sua presença aí com a gente, sua disponibilidade, sua abertura, todo o seu conhecimento. E Muito obrigada. dá vontade de ficar conversando muito mais, na verdade. É verdade, né? Eu também sinto isso. Tem tanta coisa para a gente conversar, mas eu agradeço muito o espaço, a confiança e fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, tá bom? Ah, querida, obrigada. Eu também agradeço tudo e todas as pessoas que estiveram aí, que compartilharam com a gente. E qualquer dúvida, entre em contato com a Clarissa. Ela atende não só gestantes e mães, mas também todos os públicos, né? Isso, Estamos à exatamente. disposição. Ah, a Tainá quer conversar um monte de coisa? Mande mensagem lá para mim, Tainá. Ó, um beijo, pessoal. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, Jéssica, de novo, viu? Muito obrigada pela confiança. Tá bom, boa noite, então, pessoal. Obrigada, Clarissa. E a Tchau, gente se vê obrigada. por aí. É isso Tchau, mesmo. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.